Sintetizando, com Alê Moreno. Vivi viu a uva. Vivi tem vi de vitória e vi de viver em seu nome. Tem vi de revidar os presentes que a vida lhe deu. Vivi viu a uva, e eu vivi soltar pássaros. Um deles pousou no meu viveiro. O que ele veio me ensinar? Que a vida é eterno e incansável aprender. Vi meu coração agradecer. Poemar no Sintetizando. Olá, este é o Sintetizando, o programa de podcast aqui da Síntese. Eu sou o Alê Moreno, estaremos juntos para mais uma conversa incrível. Mas antes eu peço que você siga a gente no canal, aqui no YouTube Síntese DH e também no Instagram Síntese_Educacão. Lembrando que síntese é sempre com Y. Hoje eu trago a minha querida Vivi Rio Estela da VRS Academy. Ela aceitou o meu convite de bate-pronto para conversarmos sobre a vida, sobre aprendizagem, sobre educação e sobre o que pintar nessa prosa super pré-roteirizada. Minha querida Vivi, obrigado por aceitar este convite. E minha pergunta é a seguinte: quem é você, Vivi? Bom, primeiro, Ale, obrigada pelo convite. É um prazer fazer parte de um podcast que eu escuto tanto. Então, é com muita alegria que eu estou por aqui e responder essa pergunta daquelas que você fala, o que eu vou dizer? Já ouvi tantas pessoas falando tantas coisas legais, mas basicamente eu vou dizer assim, para quem quer me conhecer, a Vivi é uma linguista, então eu sou uma linguista de formação por paixão. Eu adoro estudar linguagem, língua, adoro ver como as pessoas se expressam no mundo, percebo muito como eu procuro me expressar no mundo também, e essencialmente estou muito preocupada em como fazer isso também na minha forma de atuação profissional, que está ligada à educação, que é um dos nossos temas aqui. Então, como é que a gente, como facilitador, promove conversas, promove aprendizado por meio da linguagem, como, de repente, as palavras que a gente usa também acabam não fazendo com que esse processo seja tão mais fluido quanto poderia ser. E, em meio a tudo isso, eu sou mãe de 2 meninas, de 3 e de 5 anos, eu sou esposa, eu sou empreendedora, então tem várias funções aí dentro essa minha grande paixão pela linguagem, pela aprendizagem. E como a linguística, é isso? Uhum. Chegou na sua vida? Olha, eu sempre fui aquela menina que gostava de ler, e eu vejo na minha filha de 5 anos agora uma reprodução do que eu vivi também, de pegar gibi, ler, e pegar historinha para ler, e viver o tempo todo com algum gibi, alguma história. Então eu fui essa criança, e aí claro que a minha disciplina favorita sempre foi redação, português, amava assim aula de gramática. E quando fui para a linguística pelos caminhos da vida, porque eu ia fazer direito, na verdade, não passei em direito, fui fazer linguística, que é nada afeito ao direito, de certa forma, eu descobri que a gramática não explicava muitas coisas. E comecei a ver justamente essa amplidão que é a linguagem, que é a língua, e como a gramática reduz muito o nosso olhar sobre o fenômeno da língua. Então, acho que tem muito essa conexão. Eu caí por caminhos tortuosos na linguística, mas tem muito do meu DNA, assim, eu acho, das minhas práticas de infância, de amar ler e fazer meu próprio gibi, contar minha própria história, criar os teatrinhos em casa. E claro que, de uma forma quase que automática, reproduzo isso também na minha casa, né? Ouvi, se a gramática não explica, o que explica a língua? Uau, pergunta nem de muitos milhões, porque o linguista não tem muitos milhões para faturar na sua carreira, sabe? Eu estou revendo alguns livros de linguística e um dos grandes autores da área fala que com a linguística a gente não ganha dinheiro, mas sem estudos da linguagem a gente é uma sociedade mais pobre. Então, acho que a gramática, acho não, né? A gramática não explica porque ela é normativa, ela vai dizer sobre quais são
as regras ou normas que são mais aceitas em um contexto mais formal de comunicação. O que explica, na verdade, a língua é o que a gente faz com ela, é o dia a dia, são as interações que a gente vive. Então, a língua é viva, ela é esse fenômeno que é feito por pessoas, para as pessoas. Então, não dá para a gente só se pautar pela gramática, e eu reforço isso muito nas minhas falas, porque ainda assim tem gente que me procura para dar cursos nas empresas, para dar atualização gramatical. Eu falo, pelo amor de Deus, não é isso que vai salvar os seus textos em nenhum dos contextos possíveis. Então, é a gente olhar para o que está acontecendo, olhar para a sociedade, e aí sim a gente consegue achar caminhos para entender a língua e a linguagem. Na verdade, é um caminho tão fluir essa história, né? E eu já queria pegar o gancho para a escola, né? Por que será que a escola dedica tanto tempo para a gramática? E sim, e como se for a gramática, esqueci a palavra, mas tem relação com estrutura, né? Basicamente, eu achava chato pra dedéu, assim, uma das coisas mais chatas da minha vida. Tenho traumas gigantescos para entender o que é o tal do predicado, adjunta de nominal, de modo, nem sei se existe isso, mas eu não tenho a menor ideia para que serve isso. Mas tirando essa minha pequena momento raiva, expressando aqui para nossos ouvintes, por que a escola nos acorrenta na gramática, sendo que a fluidez está em outro lugar? Como que a gente muda essa história? Porque é engraçado, né, que você traz, a empresa ainda continua achando que é a gramática que vai resolver o problema da linguagem, da fluidez da linguagem. E esse o nosso grande embate, né, meu, seu, ali, qualquer pessoa que trabalhe com educação corporativa ou com aprendizagem, vou falar de aprendizagem, e acho que esse é um incômodo que eu sempre tive na linguística, porque eu também me perguntava assim, puxa, se a gramática não resolve, por que a gente ainda aprende gramática na escola? E os linguistas são, às vezes, tidos como relativistas, porque a gente fala sobre essa questão da gramática não ser o que vai salvar a competência de expressão das pessoas. Mas ainda é um lugar seguro, existe uma cultura de aprender língua portuguesa que ainda é pautada por regras, é como se isso estabilizasse algo tão fluido, algo tão vivo que é a língua. Muitas vezes os próprios pais, as famílias, às vezes pedem muito isso. Mas cadê a aula de gramática, de vírgula, de ponto, de concordância? E eu me lembro que eu fiz uma vez um trabalho numa escola, e nessa escola perguntavam para mim como é que então a gente muda a forma de ensinar a língua portuguesa. E eu falei, gente, a começar, não dá para a gente corrigir uma redação mostrando assim, por exemplo, você escreve, a sua letra é bonita. E esse era um critério que eles usavam, a letra é bonita. O que significa a letra ser bonita? Você escreve melhor por causa disso? Não. E eu fui rechaçada desse projeto, sabe, Ale? Não me quiseram mais lá, tipo assim, sai, vai embora, você veio anarquizar o nosso sistema de ensino de língua portuguesa. Então, eu acho, te respondendo, e até provocando quem está escutando a gente aqui nessa conversa, eu acho que ainda a gente quer estabilizar as coisas que são complexas, a gente quer simplificar as coisas complexas. E isso vale para a educação de língua, então língua portuguesa, língua inglesa, qualquer língua, qualquer idioma que seja, ou aprendizagem nas organizações de outras habilidades tão complexas quanto o fenômeno da linguagem. Então, então vamos para um caminho de dicas prontas e rápidas, vamos para estratégias que funcionam para todos os contextos, e comunicação, eu faço uma analogia sempre, não é um quebra-cabeça, sempre eu vou usar essa palavra e vai funcionar, ou sempre eu uso essa dica e vai funcionar. É um jogo de Lego, cheio de peças, aquele balde gigantesco, você fala, como é que eu vou encaixar isso aqui agora? E não é o Lego que tem passo a passo, é o Lego da criatividade, do aqui combina, agora não combina mais. Então, acho que tem essa necessidade ainda de estabilidade para coisas tão complexas. Não sei se estou falando difícil, mas o ponto é esse. Não, bom, eu acho que não está falando difícil, e a gente tem esse poder de tentar buscar simplificar coisas que o mundo é extremamente complexo, e também e ainda hoje mesmo eu tive um papo dessa história que lei de Newton não faz mais sentido, quer dizer, o pensamento linear não faz sentido algum no mundo que a gente vive hoje. Então, ele exige outro tipo de jeito de pensar, de sentir as relações, de entender a educação e a aprendizagem. E aí eu queria pegar um lugar aqui, um bonde, e pensar com você, e ouvir de você o seguinte: na sua visão, qual a diferença entre, então,
Aí você pode até usar o exemplo da gramática e da linguística, se você quiser, pensando na perspectiva da aprendizagem e do ensino. Existe diferença entre esses dois lugares ou não? Eu acho que o que muito se discute sobre essas palavras, ensino, aprendizagem, até a junção ensino, tracinho, aprendizagem, é a gente focar muito no indivíduo que está aprendendo e não em quem está ensinando, quem está transmitindo, entre milhares de aspas, transmitindo um conteúdo. Então, eu acho que quando a gente muda a perspectiva para aprendizagem, essa mudança de palavra significa fazermos parte de um processo. Quantos de nós que facilitamos a aprendizagem, somos professores, nós aprendemos também com esses alunos. Então, eu acho que essa mudança de denominação tem a ver com toda uma esfera, todo um contexto de como se dá a aprendizagem. Então, quando a gente fala de educação ou de ensino, ainda acho que está muito pautado pela formalidade dos conteúdos, por passar um conteúdo e não pela transformação que acontece entre as pessoas envolvidas naquela situação, qualquer que seja, numa sala de aula, virtual ou online, ou numa vivência, numa experiência, numa viagem, no escutar um podcast, como a gente está fazendo aqui. Então, acho que é sair da perspectiva de um indivíduo especialista para todo mundo faz parte desse processo. E como a gente cria essa cultura aprendente, na sua visão? Porque você fala de lifelong learning, ou aprendizagem ao longo da vida, como que isso já está em nós, porque somos seres aprendentes, né? Nascemos assim. Mas se a gente tiver que organizar, colocar numa caixa para tentar explicar melhor didaticamente essa história toda, como isso vira uma cultura nas organizações, nas escolas, para reconhecer esse ambiente aprendente? Um ponto importante nessa discussão sobre a aprendizagem ao longo da vida, que você já trouxe na sua fala, é assim, nós todos somos aprendizes ao longo da vida. Isso é, assim, um pressuposto do indivíduo. Os gregos já falavam sobre isso, a gente aprende desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente morre. Mas se associou muito no século XVIII, XIX especialmente, essa aprendizagem formal, então essa educação formal, esses diplomas, certificados, enfim, é como se tivesse um momento da vida que a gente vai dedicar a ser formado para uma profissão, e depois, então, a gente deixa de aprender, como se fosse assim na vida, para poder trabalhar. Mas é no trabalho que a gente aprende, é nas relações que estabelecemos com o nosso chefe, com os nossos pares, com os nossos colegas, com os nossos clientes, fornecedores, que a gente aprende um monte de coisas. Então, eu diria assim, sair dessa ideia de que aprender tem a ver com educação formal, e aprender é uma rede complexa de situações, de escutar, ouvir, vivenciar fora da educação formal, não só na educação formal. E aí, nesse sentido, te respondendo a pergunta, como é que a gente transforma essa cultura em uma cultura de aprendizado nas empresas, é sair dessa mentalidade de que eu tenho que ter eventos de aprendizagem para que ela aconteça, tem que ter carga horária para aprender. Então, essa é uma luta sua, tenho certeza, Lê, que eu já ouvi você falando várias coisas sobre isso, uma luta que eu também travo comigo mesmo e com os meus clientes, que é assim, por que eu vou colocar na proposta carga horária, né? Por que eu tenho que delimitar tudo isso nas caixinhas, se dá para fazer tantos formatos que as pessoas vão aprender de uma outra maneira? Por que a gente não conversa sobre o que elas estão aprendendo no dia a dia de maneira informal? Por que eu tenho que levar um conteúdo, um aporte, quer seja de mercado, quer seja teórico, para que eu entenda que eles estão aprendendo, se eles aprendem o tempo todo. Então, eu acho que existe uma necessidade de mudança de concepção de aprendizagem nas organizações. Não é uma mudança fácil, na minha opinião, acho que tem uma jornada aí de amadurecimento do que é esse aprendizado, de sair dessas formas de controle, de presença, de quem foi, quem não foi, quem está ao vivo, quem não está, quem acessou, quem não acessou, que são os tais os indicadores, para a gente realmente expandir essa aprendizagem para outros, nem expandir, vou usar outra palavra, já que sou das palavras, é transbordar essa aprendizagem para todos os outros lugares que já estão aí. Então, acho que é uma bela jornada, assim, para as organizações. Pela linguística, o que significa, o que é a palavra formado? Vem da onde essa história da palavra formação, formado? Porque para mim remete a uma forma, né? De forma, né, de você formatar, de você formar as pessoas. Tem várias origens aí, vai ter sempre um pezinho lá na Grécia, enfim, mas de toda forma, eu usando a palavra forma, de toda forma, a palavra vai ser um molde. E a gente gosta dessas caixas, né, de categorias, de caixas. A gente foi muito ensinado dessa forma cartesiana de ter essas caixas.
mas cada vez mais elas fazem menos sentido. Faz muitas décadas que eu escuto, o ensino tem que ser interdisciplinar, tem que ser transdisciplinar, mas ele não é disciplinar, né? Não dá para a gente colocar disciplina no mundo, assim. A gente organizou assim o sistema de ensino num dado momento, mas que tal transformar isso também de uma outra maneira, né? Eu ouvindo, passa na minha cabeça milhares de coisas, mas entre elas, o como é difícil nessa relação de controle que você falou, né? Acreditar na voz do outro, no poder do outro, que não seja eu, o especialista, ou alguém que ocupa uma cadeira percebida ou reconhecida por essa pessoa como importante. Eu fazia uma reunião semana passada e eu conversava com uma moça sobre processo de aprendizagem, tinha uma demanda específica aí, e ela falou que iriam fazer um programa de aprendizagem, chamamos de programa de treinamento, na verdade, para equipe operacional, pessoal da limpeza, do café, esse tipo de coisa. E eu perguntei para ela o quanto ela está disposta a colocar, dar voz a essas pessoas para valer. Porque ela fala, esse pessoal não engajar, esse pessoal é sempre assim, né? Com o dedo para lá, esse pessoal não engajar, esse pessoal não quer, porque eu já ofereci artigos incríveis para eles lerem, olha só. E aí eu fiquei pensando, falei, mas você já ouviu essas pessoas? Olha como seria incrível se, por exemplo, você gravasse um podcast com o seu Severino da portaria, e não precisa chamar de podcast, é um programa de rádio, para ele contar como é a realidade dele, as pessoas escutando no dia a dia a voz do seu Severino, e aí eles aprenderiam com eles mesmos, porque aí eu mudo o jeito de pensar a educação. Agora, isso dá trabalho para burro, né, Vivi? Porque se voltar tão... E aí a empresa continua repetindo a escola. Primeiro, eu queria ouvir a sua percepção. Eu acho que a empresa não conversa com a escola não conversa com a empresa, mas a empresa repete a escola. Não sei como resolver essa equação. É maluca essa minha conta? Como a gente, nós dois, no alto da nossa sabedoria, da nossa humildade, vamos conseguir resolver esse problema? Ou ter ideias para resolver esse problema? E eu acho que, assim, o primeiro caminho são essas perguntas que você fez para essa pessoa, por exemplo, e perguntas que eu também faço, assim, você já escutou essas pessoas? Você dá voz para elas? Porque não é dar voz, simplesmente, delas poderem falar o que elas bem entenderem, mas isso vai ser propagado na empresa? Existe um espaço que ela se sinta segura em falar aquilo que ela pensa, trazer ideias que ela tenha? E na linguística, voltando aí minha área de formação, mas é justamente essa discussão que se tem, assim, quem são as vozes que são ouvidas na sociedade? Quem são as pessoas que têm poder, eu vou falar um termo mais, né, técnico, assim, um poder simbólico para se expressar? São os políticos, são a imprensa, quem são esses atores? E muitas vezes as pessoas que, a gente diz assim, o seu Severino lá da portaria, eu ouço muito, por exemplo, assim, tem tipos de música que são melhores para estudar linguagem. Eu digo, quais são? Porque o rap é incrível para a gente estudar fenômenos de linguagem que estão ali presentes naquele rap e também no Caetano Veloso e também no Gilberto Gil. E por que a gente aprecia esses e não o rap? E do rap, às vezes assim, é rap do Racionais e rap outros que não estão sendo ouvidos ou não estão sendo mediatizados. Então, eu acho que o grande ponto é, a gente perguntar mais que vozes são escutadas aí na sua organização. Você dá voz, e se elas falarem? E se elas falarem que elas não gostam das coisas? O que você vai fazer? Né? Porque eu acho que esse é um receio das empresas também. O que eu vou fazer se as pessoas não gostarem daquilo que a gente está criando incrivelmente naquela campanha maravilhosa de fim de ano? E, ao mesmo tempo, como é que eu construo coisas novas? Como é que eu vou tirar aquelas velhas campanhas que eu já fazia, que funcionavam, que eu achava que funcionavam, para mudar e dar voz para as pessoas que não são ouvidas? Então, é bem nessa linha, eu acho. E cada vez mais, né, Ale, mostrar que as pessoas têm um amplo repertório nas empresas. Fala-se tanto de diversidade e as mesmas pessoas aparecem. Então, cadê a diversidade também nas empresas? Quem é que pode contribuir? Quem tem saberes que nunca são ouvidos ali dentro e que vão embora, se aposentam na organização, falam bem da organização no churrasco de família, quando a gente fazia churrasco de família, né? E, ao mesmo tempo, nunca foram ouvidas ali dentro. Então, acho que essa é uma discussão que é importante ser feita e acho que parece que é uma microação, mas que pode ter um efeito de provocação, de reflexão. Esses seus podcasts, claro, né, Ale, também provocam essa discussão para quem está escutando e para sair sempre dos mesmos sujeitos que falam.
as mesmas vozes que reverberam na empresa. Vivi, como quebramos a parede entre escolas e empresas? Ótima pergunta. E você sabe que eu não sei nem te responder como é que a gente quebra, mas eu acho que se a gente parar para pensar que nós estamos reproduzindo, já é um problema. Porque eu não posso reproduzir para adultos estratégias que são usadas para crianças. Eu não posso usar estratégias de aprendizagem para crianças de hoje iguais de 30 anos atrás, ou de 60 anos atrás. E aí vou voltar um pouquinho rapidamente na gramática. Por que a gente tem que aprender a gramática tal como eu e você, a ler, aprendemos? Eu fico louca da vida ainda de ver isso. Às vezes tem um rap, né, usando o exemplo do rap, às vezes tem uma outra música, mas é para falar das mesmas coisas, categorias como sujeito, predicado, objeto direto e indireto. E o aluno sai da formação, ele não sabe por que ele tem que aprender isso. Então, é uma pergunta meio simples, para que aprender isso? Mesma coisa na empresa. Ele tem que aprender criatividade. Tá, para que ele vai aprender isso? Existe espaço para ele ser criativo mesmo? Ou é só para a gente fazer uma coisa que está todo mundo fazendo? Então, acho que é parar para se perguntar e romper esses ciclos que estão aí há décadas, quer seja nas escolas, quer seja nas empresas. Eu acho que tem muita gente falando de inovação na aprendizagem, mas ainda assim reproduzindo maneiras modulares. Então, a gente aprende com disciplina 1, 2, 3, 4, nessa sequência. Mas eu posso fazer a 4 antes da 1? Não pode. Eu quero fazer a 4 antes da 1. Então, acho que, enfim, não tem essa resposta para te dar de como a gente rompe essa barreira, mas, no fundo, é parar um pouco para refletir. Se a gente continuar nessa loucura que a gente vive nas empresas, nas escolas, nas universidades, enfim, a gente nunca vai mudar. A gente está sempre apagando incêndio. O que eu sinto, você trouxe na sua fala, inclusive, toda vez que entra o tem que, temos um problema, né? Tem que. Então, tem que aprender criatividade agora, viu? E aí o RH vai oferecer para vocês, humanos mortais, soluções de criatividade. O louco é que muitas vezes o RH ou as áreas de educação não entram nos processos como se fossem, eles ficam num lugar assim, distantes, como se a empresa e eles. Isso me assusta bem. E outra coisa que eu escuto, você fala aqui da essência do Paulo Freire, né? É muito louco como a gente está num lugar que a galera desce o cacete no Paulo Freire, mas ninguém sabe o que esse homem falou, de uma profundidade, também de uma simplicidade, e a simplicidade assusta, porque não é simplório o que ele faz, é simples, mas é profundo. Eu acho que tudo que é simples é muito profundo, né? Para chegar nesse lugar é muito profundo, porque é educação feita com essa gente, né? E não para essa gente, por exemplo, dar voz, como eu construo educação ouvindo os outros. Tem um monte de coisas, tá tudo escrito, né? O Zé Pacheco dizia, tá tudo escrito. Quando você traz as questões da linguística, o que na linguística, porque eu gostei dessa história da linguística, eu não sabia, então eu vou aplicar nesse campo aqui. Você fala de aprendizagem ao longo da vida, e é um tema recorrente na sua história aqui, o tanto que eu te conheço. O que a linguística define como aprendizagem ao longo da vida? Eu sei que são 3 palavras, não são, mas pelo menos uma delas, o que a linguística entende por isso? Bom, primeiro que a linguística, eu trago ela porque é dela que vem o meu interesse em entender conceitos e processos e essa visão de que tudo é muito mais complexo do que a gente colocar em caixinhas. E aí a aprendizagem ao longo da vida surgiu da minha atuação, o meu interesse, na verdade, surgiu da minha atuação na sala de aula, seja na universidade, seja fora dela, nas empresas, enfim. E eu comecei a me deparar com projetos de aprendizagem que saíam desses muros da universidade, ou muros da área corporativa, enfim. E aí, essa aprendizagem ao longo da vida, quando a gente pensa em conceito, é muito na perspectiva de como se dá no cotidiano, como se dá em diferentes contextos. Então, aí a conversa com a linguística é essa. A linguística se interessa em diferentes contextos de linguagem.
E aí, aprendizagem ao longo da vida, diferentes contextos de aprendizagem. Então, eu não posso achar que a aprendizagem acontece só na escola, ou só no curso que eu participei na empresa, ou só no MBA que eu faço lá. E não é só a aula do MBA, é toda a vivência no meu grupo, nas trocas que a gente tem no grupo de WhatsApp, é na dica do meu colega que mandou um TED que eu achei maravilhoso. Então, é em todos esses contextos que a aprendizagem se dá. Então, respondendo de forma mais simples, tem tudo a ver com diferentes contextos, essa aprendizagem ao longo da vida. Um cuidado que eu tenho tido mais recentemente é de não usar o termo inglês, porque o número de pessoas que falam inglês no Brasil é baixíssimo. Então, quando a gente usa lifelong learning, que é um conceito amplamente usado mundo afora, por N motivos, a gente usa o inglês e não o português, eu falei, não, preciso parar de usar inglês, preciso colocar em português para ficar mais fácil de entender que isso faz parte da vida de todo mundo, senão parece um negócio fora da minha vida. Eu vou ter que me esforçar muito para aprender ao longo da vida, porque é um lifelong learning. Não, é aprendizagem que acontece todo dia. Em cada conversa com o meu companheiro, minha companheira, com os meus filhos, eu consigo aprender se eu estiver aberto, se eu estiver atento, se eu parar para refletir. E às vezes eu aprendo e nem percebi também, mas enfim, depois um dia eu vou perceber, vai cair minha ficha lá na frente. Então, acho que é essa ponte que eu procuro fazer aí entre a linguística e a aprendizagem, te respondendo de alguma forma qual que é a relação, né, desses dois mundos de alguma forma. Vi, como que é a sua atuação hoje? O que você tem feito? Me conta um pouco do seu trabalho. Bom, eu comecei dando cursos em empresas por uma coisa do destino, porque eu estava lá na formação acadêmica, achei que ia ficar mais de 20 anos na Unicamp, fiquei 10, e mesmo esses 10 eu já fiquei saindo ali fora do campus da universidade para ir dar curso em empresa. E aí sempre tinha esse pedido, vem dar um curso de escrita, de e-mails, e eu falava, gente, eu não posso dar um curso de gramática, por mais que o cliente me pedisse. Então eu levava processos de texto, assim por diante. E aí nesses 15 anos eu dou cursos em empresas, e aí cursos estou chamando de forma bem genérica, porque hoje em dia eu faço, são trilhas de aprendizagem, são pílulas de conteúdo, mesclo vários tipos de formatos, para levar, então, essa habilidade, que eu considero uma das habilidades para a vida aí, que é a comunicação, nesses contextos da empresa, de uma forma não cheia de rótulos, cheia de dicas, ou como se fosse um quebra-cabeça. E aí, mais recentemente, eu tenho ficado mais atenta a novos formatos de aprendizagem, isso já faz uns 5 anos, para poder, então, levar para as empresas outras formas de aprendizagem, que não sejam só fazer eventos, fazer workshops e entregar uma carga horária. Então, por isso que eu passei a falar sobre aprendizagem na VRS Academy. Então, a gente tem programação de cursos, que são coisas que as pessoas, enfim, querem se informar, querem saber, mas muito vivencial, muito pautado pela prática, e também para as empresas as trilhas de aprendizagem. Mas estou sempre ensaiando uma volta para a área acadêmica, sempre ensaiando uma volta para a educação formal. Eu acho que a universidade ainda tem um grande espaço de inovação, acho que ainda falta muito para que esse espaço tão simbólico de aprendizagem formal seja transformado, tenha mais inovação, leve mais a vida real para o campus da universidade. Eu acho que ainda é muito desconectado. Eu mesma me vi assim meio perdida quando terminei a graduação, falei, gente, e agora o que eu faço com a linguística, sabe? Então, acho que muita gente se depara com isso, seja fazendo publicidade, seja fazendo direito, que são, enfim, carreiras que você claramente identifica alguma coisa, ou geografia, por exemplo. A minha irmã fez geografia, meu pai, né, minha mãe falaram, minha nossa senhora, essas duas, linguística e geografia, vão fazer o que da vida? Então, acho que essa é uma bandeira que eu tenho tentado levar para as universidades que eu tenho algum contato. Como é que a gente pode também não desmerecer a aprendizagem formal, mas transformá-la de uma forma pautada por aprendizagem ao longo da vida. Você viu que é um balé de coisas, né? Mas é isso. Mas eu tenho vários avatares, várias vidas para poder dar conta disso tudo, mas enfim. Mas isso tem a ver com a própria história de aprender com tudo e com todos a todo momento, então tá tudo bem. Você fala da universidade, se aprender é a própria vida, né? Eu que falo isso, né? O Dio lá falava isso, o Dewey, né? Ele falava disso, se aprender a própria vida, a universidade, eu acredito que é o lugar até mais distante que a escola em alguns momentos, assim, é muito louco isso. Eu estudei agronomia, um curso técnico também, né? Muito mais técnico do que um curso humano. A gente tinha aula sobre o café, vendo slide de café, e eu estudava numa faculdade de café. A faculdade era uma antiga fazenda de café.
E aí, então esse é o pé de café, Clé-Clé. Na época, eu falo Clé-Clé porque era a época daqueles quadradinhos, que eu não lembro o nome, projetor, umas fotinhas, não lembro o nome, se você lembrar o nome, me ajuda. Retroprojetor, não era? O retroprojetor, não, eram uns quadradinhos de criar foto, assim. E aí eu voltei lá recentemente, que eu estou formado há bastante tempo já, sei lá quanto tempo, mas mais de 20, e eu voltei lá, e assim, a minha sensação é que eu voltei no mesmo lugar. Eu sinto que a universidade é um lugar muito fechado ainda, muito doido. A universidade pública, então, eu acho mais fechada que a privada. Não sei, posso estar errado aqui, mas é uma percepção. Será que as questões, ou no público ou no privado, o que pega é quando, e aí talvez seja quando tenha mais sentido no privado, quando fala de grana, de inovação, de movimento que a empresa tem que se transformar, mas tem que correr o risco de quebrar algumas paredes para rever o modelo? Será que o resultado financeiro não mata a possibilidade de se reinventar? Interrogação. Acho que tem várias camadas aí do que você falou agora, e aí vou resgatar coisas que eu também já tinha levantado antes e não falei. Mas acho que um ponto é como é que a gente consegue transformar essa aprendizagem nas organizações, por exemplo. Quanto mais próximo da estratégia, do negócio, do C-level, da altíssima liderança, estiver a área de aprendizagem, melhor. Porque aí se vê um resultado no negócio. Enquanto estiver desconectado, enquanto for um proforma, um indicador de que houve capacitação e que não tem um efeito direto, visível nos negócios, no engajamento, na motivação, eu acho que a gente não vai ter altos investimentos em aprendizagem diferenciada, diferente e inovadora. Essa é a minha forma de ver. Segundo ponto, ao mesmo tempo, muitas vezes o RH, o treinamento e desenvolvimento, ou qualquer que seja o nome da área responsável por aprendizagem nas empresas, tem uma questão reputacional também de que eu escolhi essa consultoria para fazer essa aprendizagem na minha organização. Será que ela vai dar conta? Chamei uma pessoa super famosa, caríssima. Vai fazer um frisson aqui. Legal, mas vai gerar realmente algum efeito na prática? Vai mudar a vida das pessoas ou é só um frisson, todo mundo posta, acha super legal, mas depois passa? Então, existe um risco reputacional de quem tomou a decisão por um caminho ou por outro, um caminho mais conhecido, mais próximo da gramática, mais próximo da escola, mais próximo do que eu já conheço, ou algo muito diferente que eu não sei onde vai dar, eu não sei se vai funcionar, de repente eu dou voz para essa galera ficar falando coisas, meu Deus do céu, eu não sei dar conta disso, então deixa quieto, vamos chamar alguém bem famosão, tá tudo certo, nada contra as pessoas famosas, mas só isso talvez não resolva. E aí eu acho que um outro ponto para fechar essa minha resposta tem a ver com ainda a gente ter assim assim, meio que na cabeça uma imagem mental, vou falar assim, do que é aprender. Então, é eu escutar alguém falar, um especialista. Então, como é que eu faço essa aprendizagem acontecer? Eu escuto uma pessoa falando. Na faculdade, quer seja pública ou privada, esse modelo de aula, alguém dando aula, passando o que seja retroprojetor, transparência, slide, o slide no Prezi, o slide no Canvas ou no PPT, sei lá, qualquer que seja a ferramenta, parece que ainda é a forma. Se a gente fala, às vezes, né, roda de conversa, você se depara com isso, falei, mas quando eu falo isso, mas roda de conversa, a gente vai para que lugar? A gente vai ter que entrega. Roda de conversa, é ali o que vai acontecer naquele grupo. Não sei, acho que aqui na minha empresa não funciona. E na universidade ainda teria mais espaço para isso, essas rodas de conversas, discussões. Vamos sair da sala, vamos lá dar uma volta no campus. Eu acho que eu aprendi muito mais, tanto quanto, vou dizer, no campus da universidade do que dentro da sala de aula, com colegas, com perguntas, com interação com as pessoas, com assistir uma aula no IA, que era o Instituto de Artes, do lado do IEL, que era de linguagem. Então, acho que viver esse ambiente é muito mais rico em termos de aprendizagem do que só ficar ali na sala. Eu tinha línguas indígenas, pensa só, Lê, a minha vontade de ir para um lugar que tivesse indígena para vê-los falar, como é que eu faço esse estudo de linguagem? A gente nunca viu, eu vi a foto da pessoa que foi, mas eu não imaginava como era. E para um aluno de 17, 18 anos, imagina que delícia, né? Ir lá a campo, ver como é que era isso. Então, acho que dá para transformar muita coisa. Recentemente, eu falei com uma pessoa que trabalha na instituição pública de ensino, e ele disse assim para mim, existem várias amarras da forma de contratação desses professores também. Eles são contratados para ser pesquisadores, e eles dão aula também, mas eles são cobrados por fazer pesquisa,
publicar artigo. Então, muitas vezes eles não têm tempo de preparar uma aula tão inovadora e diferente, porque eles são cobrados por outras coisas que não pela aprendizagem. Então, é uma outra camada de discussão sobre como é que esse pesquisador atua como professor, né? Com a vontade dele de ser professor. Eles são cobrados pelo ensino, né? E não se aprendeu. Se aprendeu é um problema de vocês. Lembrei muito da educação bancária, né? De novo do Paulo Freire, que você falou dessa hora de depositar nessa sua fala toda. E como a gente está no mundo ainda predominantemente buscando gramática, mas tentando resolver a linguística. Adorei, é isso mesmo. A gente está no mundo da gramática e buscando soluções na linguística. Assim, como não resolve? Moça, porque você está contratando gramática. Só que dá medo, né, ir para a linguística. Tentando fazer essa brincadeira aqui. Dá medo ir para lá, mas se eu vou e as pessoas falam o que você falou. Bom, minha querida, eu amei o nosso papo. Eu ficaria mais umas 2 horas aqui conversando com você, porque você é apaixonada pelo tema, eu também. A gente vai pirando o cabeção e vai falando, vai ter fim. E aí viaja num outro caminho ainda da linguística mais louco ainda, né? Mais louco, então a gente não usou nenhum tipo de entorpecente, inclusive hoje, para entrar nessa viagem. A gente é assim por natureza, a gente viaja, porque é assim, é da nossa natureza essa viagem junto, e eu acredito que é necessário isso, não só viajar, mas aterrissar. E a gente aterriza porque a gente tem experiências práticas nos lugares, a gente percebe e sente quando isso acontece. As possibilidades são imensas, né, Vi? Não dá, não dá para explicar o tamanho disso tudo. Vi, 3 agora. Como que você aprendeu nesta conversa? Houve aprendizado para você? Como as pessoas te encontram e qual música você pede para deixar este programa? Então, primeira coisa, eu aprendi muito, muito mesmo. Aprendi como é complexo mesmo a linguística, sempre penso nisso e realmente é complexo. E como é complexa a aprendizagem, com as suas perguntas me vi pensando assim, nossa, realmente a gente tenta dar conta às vezes da aprendizagem também de uma forma a resolver um problema que é tão mais complexo do que isso. Então, eu aprendo muito com essa conversa que nós tivemos, aprendo muito com os podcasts que você faz, cada episódio é uma super aprendizagem, vamos colocar assim numa caixinha, né, é uma aula, cada podcast é uma aula. Então, obrigada por essa conversa, pelas perguntas também, por evocar Paulo Freire, porque sempre é assim, hiper pertinente, assim como o Rubem Alves também, acho que ele fez muitas contribuições para a gente pensar sobre linguagem e aprendizagem, então sempre me valho dele de alguma forma, assim como do Paulo Freire. Bom, as pessoas podem me encontrar tanto no Instagram, LinkedIn, enfim, como Vivi Rio Estela, e aí lá eu posto coisas muito minhas e discussões sobre linguagem e outros temas, livros, enfim, e a VRS Academy também, que é a empresa que eu fundei há 8 anos, a gente faz 8 anos esse ano, e é uma forma de vocês saberem o que eu faço por lá, dentre pessoas que estão comigo ali também. Bom, e a música? Sabe que eu vou pedir uma música que eu ouvi como sugestão da Ana Paula, da Síntese. Então, eu vou pedir essa música, que é a música Pausa, porque é uma música que eu gosto muito, assim, que o mundo precisa de pausa. Eu acho que a gente está muito nesse momento. Então, vou deixar esse pedido dessa música. E começou, inclusive, a nossa formação na minha turma 15, eu acho que foi, não sei, de abordagem citada na pessoa, e era essa música no começo, então vou pedir para terminar esse nosso papo aqui sobre coisas tão complexas como aprendizagem. Uau, adorei. Eu aprendi muito também com você, adorei conversar com você, fiquei com vontade de gravar outro até no futuro, acho que a gente tem papo para isso. Essa história da linguística me mexeu com a cabeça aqui, fiquei pensando em tantas coisas, muitas que eu não tinha imaginado antes. Estou ainda com esse negócio martelando da gramática, acho que é isso que a gente está, talvez a gente esteja vivendo esse dilema. Estou tentando dar um nome, simplificar o que não é simples, mas estou tentando colocar na minha caixa aqui mental para organizar meu pensamento. Ale, você sabe que tem um livro, para não estender muito, mas tem um livro que chama Por que não ensinar gramática na escola? E eu acho que a gente tem que defender um pouco isso, sabe? Por que não ensinar certas coisas nas empresas também? E as pessoas se chocam.
Como assim? Não vai ensinar gramática? Não, a gente tem que ensinar outras coisas. Então, acho que esse é o convite aqui desse papo todo aqui. Você falou umas palavras aí que eu fiquei, que me deram um certo calafrio, tipo, predicado, sujeito, negócio direto, que você falou, não lembro mais, o verbo direto. Objeto direto, indireto. Eu não tenho a menor ideia do que seja isso e peço a Deus para que essa memória seja apagada na minha mente para sempre, porque isso não faz o menor sentido para mim. Peço a Deus que não deem aula disso para os nossos filhos. Não deem aula, porque se der eu vou perguntar na escola, mas por que você... Que isso é um papel da família também. Por quê? Qual o sentido? Porque a gente já cai no sentido pragmático de falar assim, porque cai no vestibular, porque é importante para eles, frases que não quero, importante, me explica, porque para mim não foi, para ele não vai ser também. O dia que aparecer, a terra é redonda, ache sujeito e predicado, na apostila da minha filha eu vou falar, eu vou marcar a reunião na escola, eu não quero que ela faça isso. Anedota, agora sim, quando eu estava na escola, eu era muito boa de redação, passei no vestibular, a Unicamp é super, cobra-se muito a redação e tal. Fui para a faculdade, primeiro trabalho de faculdade, Vivian, faça uma resenha. Eu falei, o que é uma resenha? O problema é seu, se vira, vai ver o que é isso. A professora disse. Eu falei, gente, mas eu era tão boa de escrever, como é que eu não sei o que é resenha? Então, um pouco isso, é esse descolamento total de qualquer outra realidade. Você vai lá e cai no vestibular, passou o vestibular, o mundo se abre, e você tem que se virar para esse mundo. Então, o papel da aprendizagem não é se vira, mas é assim, aprende com o mundo, sabe? Bom, amei a nossa resenha, achei incrível esse papo maravilhoso. Vocês perceberam, ouvintes e minhas queridas ouvintes, que ficaríamos aqui horas conversando. A gente gosta de uma prosa, de um papo, mas temos que acabar. Acabar não, reticências, voltaremos em breve. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham adorado, por que não? E se não curtiram, digam por que não curtiram. Compartilhem com seus amigos, compartilhem com seus inimigos, por que não? A aprendizagem é viva, é fluida, assim como foi esse papo, com um roteiro pré-definido, como Vivi viu antes de tudo isso começar. Eu peço que você gentilmente siga a gente no YouTube Síntese DH, Síntese sempre com Y, e também no Instagram Síntese_Educacão. Se você tiver com tempo, vai no LinkedIn também, siga lá, por que não? Siga os canais que Vivi trouxe aqui, estarão todos no nosso descritivo do YouTube, do Instagram, você pode encontrar com ela, bater papo, contratar ela para festas, shows e falar sobre linguística e outros papos, por que não? E depois eu falar tão rápido assim, vamos ficar com pausa, que acho que é o melhor pedido para esse momento. Até breve. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. Sintetizando com Alê Moreno.